Você acompanha agora o testemunho vocacional do diácono Aramis Bastos da Silva, que exerce seu ministério diaconal na paróquia São João Batista, em Capivari. Olá, tudo bem? Eu sou o diácono Aramis, tenho 34 anos, sou natural da cidade de Bandeirantes, do Paraná, mas com um ano e meio eu vim para Rio Claro, juntamente com meus pais. E a minha trajetória vocacional, ela se inicia desde a minha infância, na verdade. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 10 anos de idade, sempre fui católico, nasci no berço católico. Meu pai e minha mãe sempre me levaram às missas. Claro que como era criança, não ficava tanto ali na igreja, ficava brincando com o pessoal ali fora, esperando terminar a missa. Mas meus pais, mesmo assim, não deixaram de me levar à igreja, né? Para que até chegasse o momento eu começasse a compreender mais. E uma vez eu decidi não ficar brincando com os meus amigos e fiquei na igreja, participando da missa. E teve uma ocasião que me chamou muita atenção, e por incrível que pareça, é muito nítido na minha mente. Quando eu estava junto com meus pais, e eu olhava para aquelas pessoas chegando na igreja, às vezes um pouco triste, cabisbaixa, e aquele padre, com aquela túnica, aquela estola, que na época eu não compreendia muito bem, começava a falar de Jesus, de Deus ali para as pessoas, e eu via que aquilo deixava aquelas pessoas contentes, alegres. E depois o padre entregando a hóstia, que não tinha compreensão de hóstia, eu achava que era aquele pãozinho que o padre entregava e que deixava as pessoas felizes ali. E ali eu disse, eu quero ser igual. Só que eu era criança, tinha 10, 11 anos de idade. Hoje eu compreendo, na minha maturidade espiritual, eu compreendo que foi naquele momento que Deus plantou essa semente da vocação em mim. Mas claro, eu fui tendo essa compreensão depois, caminhando melhor na igreja, tendo uma proximidade melhor na espiritualidade. E a partir daquele momento também, já adolescente, eu já começava a ter esse desejo de ser padre. Celebrava as missas lá na minha casa, na sala, mas não podia ter ninguém lá na sala, porque eu tinha vergonha. E era só eu e o sofá. Aí eu colocava a música do padre Marcelo Rossi, celebrava a missa e no momento da homilia eu ficava cantando. Até que o momento, essa decisão de ser padre sumiu, né? Não tinha mais essa vontade. Eu queria ser ator. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, essa vontade voltou em mim de ser padre. E aquela imagem daquele padre cada vez mais ficava muito forte na minha cabeça e no meu coração, daquele padre falando da palavra de Deus, entregando a hóstia consagrada. E aquilo foi se fortalecendo mais em minha vida. E eu decidi, o teatro me ajudou a decidir, a arriscar. Vou entrar para o seminário para ver como que é, como funciona a vida do seminário. E quem sabe essa é realmente a minha vocação. Em 2008, então, eu entrei no seminário, fiz o propedêutico, o primeiro ano de filosofia na PUC. Terminei esse primeiro ano de filosofia e antes de entrar nas férias de julho eu já estava com a mentalidade de sair, porque eu estava refletindo bastante, acreditava que não era essa a minha vocação de ser padre, mas sim continuar na igreja, ajudando, mas não ser padre. Mas fui para casa nas férias, pensei bastante e decidi voltar para completar esse segundo semestre. Mesmo assim eu ia digerindo essa ideia, ia refletindo mais e chegou dezembro, terminei o primeiro ano da faculdade e decidi deixar o seminário. Realmente eu não saí do seminário para pensar na minha vocação. Realmente eu saí para não mais voltar. Só que
eu não deixei a igreja. Eu voltei para minha paróquia. A ideia então era só participar das missas, né? De finais de semana, juntamente com a minha mãe e meu pai. Eu saí do seminário, mas eu não saí da igreja. Eu fui muito presente na igreja. Eu até brincava com a minha mãe que eu era mais presente na igreja, eu era mais presente nas orações quando eu era seminarista. E esse momento que eu fui sentindo pelas orações, que o meu caminho não era em outro lugar a não ser o caminho da igreja, de ser padre. Mas aí fui conversando com o meu pároco da época e fui rezando bastante para ver se era isso mesmo. E em 2013, final de 2013, eu estava já decidido voltar para o seminário. Mas eu não sabia como dizer isso para que o seminário, o bispo, pudesse me aceitar de volta. Tinha 2 amigos lá na minha paróquia, tem ainda, eles estão lá, e eu levei eles, falei do seminário, e eu gostava também de falar dos jovens sobre a vocação de ser padre, bonita, mesmo eu não estando, mas eu gostava de chamar alguns jovens para conhecer o seminário. E uma vez eu levei dois amigos lá de Rio Claro para conhecer o seminário propedêutico lá em Piracicaba, para conhecer um final de semana nos encontros vocacionais. Eles aceitaram, levei ele até lá. Na época era o padre Claudemir da Silva, o reitor. E eu levei para eles conhecer. No almoço eu estava juntamente com o padre Claudemir. E o padre Claudemir simplesmente me fez o convite de voltar para o seminário. E eu já estava com a ideia, mas eu tinha vergonha de falar, não sabia na verdade como dizer. E o padre Claudemir então me convidou de volta e eu prontamente aceitei. E foi que eu terminei, é onde eu estou até hoje, né? No qual já me ordenei no dia 25 de abril, diácono. E com a graça de Deus, nós vamos nos ordenar, falo nós porque o diácono Henrique é da minha turma, nós vamos nos ordenar no dia 15 de agosto, né? Lá na Catedral, que é o dia também da Assunção de Nossa Senhora aos céus. O que me ajudou muito nesse discernimento foi a oração. Como eu disse, brincando, quando eu saí do seminário, eu estava mais próximo da oração quando eu era seminarista. Então, e é a oração que nos aproxima de Deus, né? Se a gente quer estar próximo, ser íntimo de Deus, é por meio da oração. Não tem outro meio. E a oração também que nos leva às obras, que nos aproxima mais de Deus também, da caridade. E hoje eu sou muito feliz. Estou muito feliz. Claro, eu não estou pronto, a gente vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos ajudando. Se eu disser que se eu estou aqui por meus merecimentos, eu não estaria se fosse pelos meus merecimentos, né? Porque ser padre não é uma honraria, mas é um serviço. É um serviço a Deus, é um serviço à sua igreja, serviço ao povo, é o serviço à caridade, né? E uma coisa que marcou muito para mim, que eu quero compartilhar, foi uma vez que depois que eu voltei para o seminário, eu não vou dizer para vocês que eu não tive momentos que eu queria desistir. Eu tive, e não foi um momento só, né? Mesmo voltando para o seminário, já tendo uma outra cabeça, eu voltei para o seminário que eu tinha uns 26, 27 anos, já estava um pouco mais maduro, mas mesmo assim a gente fica um pouco pensando na nossa vocação, será que eu estou no caminho certo ou não? E eu acho que isso faz parte, né? E a gente chama de crise vocacional, faz parte. O que não faz parte é deixar que aquela crise toma conta de você e você se alimente cada vez mais. Como eu disse, a gente só vai ter uma certeza da nossa vocação por meio da oração, porque é ali que nós conversamos com Deus e é ali que Deus fala conosco. Só que o que me marcou muito é perceber que também não é só na oração que Deus fala conosco. Deus fala conosco também através das pessoas. Uma coisa que me marcou muito, e hoje eu sempre lembro disso, quando eu estou
às vezes desanimado, eu reflito sobre esse acontecimento que ocorreu comigo e eu sinto realmente cada vez mais a presença de Deus na minha vida, que eu não estou só. Uma vez eu estava no seminário propedêutico, foi em 2016, estava fazendo eu era da pastoral vocacional, e ali eu estava só, então eu resolvi rezar o terço, e eu gosto, quando eu estou lá, rezando o terço andando ali pelo seminário propedêutico. E eu estava no final de semana, assim, num tempo bastante desanimado na minha vocação. Estava já até pensando realmente deixar novamente o acompanhamento vocacional, deixar esse momento do seminário mais uma vez. E esse final de semana eu me entreguei à oração do Santo Terço, pedindo a Nossa Senhora para que ela pudesse me ajudar a interceder por mim, para que eu possa realmente decidir e ver qual é o meu caminho, ver o que realmente Deus queria para mim. Eu queria um sinal, né? Acho que como todos, quando vai rezar, a gente acaba querendo um sinal de Deus. E a gente às vezes não percebe que o sinal vem nos momentos mais simples, né? E rezando o terço, então, eu estava indo em direção à pista, e apareceu um senhor, bem simples, com roupa bem simples, rasgada, na minha direção, né? E chegando perto dele, eu fui sentindo um pouco, com o coração que começava a bater um pouco mais forte, mas era um senhor ali, que eu nunca tinha visto ali, né? Não era dali mesmo, acho que estava passando na pista e decidiu entrar. E eu dei bom dia para aquela pessoa, e ele olhou para mim, mas não disse bom dia. Então eu pensei, nossa, senhor, sem educação, né? Nem deu um bom dia, mas ele olhou nos meus olhos, né? Eu vi que ele olhou bem nos meus olhos. E passei por ele passou, né? E eu continuei rezando o terço. Só que meu coração estava acelerado ali. Quando eu passei, decidi olhar para ele, ele entrou pela mata e ficou mexendo ali na árvore. E eu decidi ir até ele novamente, né? E aí eu passei perto dele, ele olhou para mim, e ali sim que ele disse um bom dia para mim. E eu não estou dizendo que ali foi Deus que apareceu naquele momento, mas eu tenho certeza que Deus usou aquele homem para me dar um recado. E caminhando ali, é como se eu fosse ouvindo Deus falar no meu coração que eu devo segui-lo, ir em sua direção. E Ele sempre está ao meu lado. E foi algo assim surpreendente para mim, porque daí eu senti uma vontade muito grande, porque eu saí, parei de rezar o terço, tinha terminado, sentei na cadeira e fui ler a Bíblia, né? Claro que a gente não deve abrir a Bíblia e ver a primeira coisa que está ali na Bíblia, né? Mas nós devemos conhecer. Mas, por incrível que pareça, eu abri a Bíblia ali e fui ver um evangelho para ler, sem escolher, e realmente o que apareceu para mim foi o evangelho que fala que nós devemos deixar tudo e segui-lo, sem medo. E outra coisa que é bem interessante também, porque estava tendo cursilho, não sei se era cursilho dos homens, eu não me recordo. E qual foi a música que eles cantaram? Foi a de deixar o pai, a mãe e seguir. Eu não sou de chorar, mas aquele momento me emocionou bastante, porque foi naquele momento que realmente eu senti a presença de Deus. Como eu disse, não estou dizendo que foi Deus que veio do céu e para me dar um recado, mas Ele usou aquele Senhor ali, naquele momento, para falar no meu coração. E ali aquela tristeza que eu tinha na minha vida, de querer sair de novo, tinha desaparecido, né? E realmente eu estava feliz de ter voltado para o seminário, eu estava alegre, né? Não era um choro de tristeza, era um choro de alegria e saber que Deus estava comigo. Então são momentos que Deus fala conosco, momentos simples e não grandiosos, e que nós precisamos estar sempre atentos para ver esses sinais que Deus nos dá, né?
Às vezes a gente fica preso tanto em nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, que a gente não percebe a graça de Deus que passa no meio de nós. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que produzimos. Obrigado por assistir e até a próxima.